Bom, galera, mais uma questão aqui. Essa é clássica. Você tem que saber fazer uma questão como essa, porque ela, assim, é imprescindível. Questãozinha de ensino médio, quando você está começando a aprender calorimetria, vai mexer com isso daqui. Vamos ler o enunciado? Para explicar o princípio das trocas de calor, um professor realiza uma experiência misturando no recipiente térmico 300 gramas de água a 80 graus Celsius com 200 gramas de água a 10 graus Celsius. Desprezadas as perdas de calor para o recipiente e para o meio externo, a temperatura de equilíbrio térmico da mistura em graus Celsius é igual a quanto? Então, volta para mim, meu querido, e vamos lá. Bom, você pediu da questão que, cara, toda hora cai, né? Que ele botou, no caso, as duas substâncias sendo água, uma começa com 300 gramas e 80 graus e outra com 210. E aí é nítido que, ao misturar, eles vão chegar ao equilíbrio térmico, ou seja, a mesma temperatura, e que essa temperatura é algo entre 10 e 80. Né? O 80 ele vai, no caso, decair para uma certa temperatura T, uma mesma temperatura T final, que vai ser a temperatura de ambos que vão estar lá misturados no recipiente. Então é alguma coisa entre 10 e 80. Se um dia pegar uma questão como essa, tiver alguma opção lá que seja, no caso, menor do que 10 ou seja maior do que 80, já sabe que é a primeira opção absurda que você vai eliminar, você não vai chutar um negócio desses, tá? Tem que estar entre 10 e 80. Bom, isso é meio que evidente, é o iniciozinho. E aí, como é que eu faço? Bom, tem muita diferença você fazer uma questão dessas com duas substâncias ou mais envolvidas, porque como tem mais de duas, aí o cara tem que estar com toda a certeza e domínio do que está acontecendo em termos de quem está cedendo e quem está recebendo calor. Com dois, as pessoas fazem, às vezes, umas acostumbrações que dão certo. Mas a ideia correta mesmo, para você não se confundir, é... Vamos lá, vamos chamar aqui de substância número 1. E aqui número 2. E a soma dos calores envolvidos tem que ser igual a zero. Ah, eu não aprendi assim não, eu costumo fazer um calor igual ao outro. Sim, porque você está comparando em módulo o calor cedido com o calor recebido. Só que aí também tem o lance dos sinais, né? Tem gente que mistura as duas coisas. Quando eu faço assim, eu tenho que botar o sinal de mais e menos em cada um em consideração. Quem recebeu e quem, no caso, né, cedeu o calor. Quando é igual um lado ao outro, aí não precisa botar com o sinal que eu estou trabalhando com o módulo. Porém, em caso em que eu tenha uma incógnita e não tenha, na verdade, aqui, né, já o valor da temperatura inicial e final, é melhor fazer assim. Porque no lance de bota sinal ou não, e etc., você vai acabar se enrolando mais ainda, tá? Então vai por mim. Aqui você soma os calores, equaciona direto, vai ter a massa 1, que é 300, vai ter o C1, né, que ele não deu, mas como é tudo água é igual, vezes delta θ, que é o quê? Final T menos inicial 80. Mais a substância 2, que é a massa 2, vezes C2, depois eu vou chamar tudo de C, que é igual tudo água, vezes delta de temperatura, delta θ, né? Que é final menos inicial, T menos 10. Final é T, inicial é 10. Então, estou fazendo final menos inicial. E aí, eu vou substituir as massas, né? Fica 300 vezes C. Vamos combinar que eu vou chamar tudo só de C, porque como é calor específico só depende do material, né, e do estado no qual está, né, aquela substância. No caso, tudo água líquida, então a gente vai ter o mesmo C, não precisa botar letras diferentes. Mais 200 vezes C vezes T menos 10, tudo isso é igual a zero. Aí acabou. Joga um dos dois para o outro lado, eu vou jogar esse daqui. Você vai ter que 300C vezes T menos 80 vai ser igual a menos 200C vezes T menos 10. O C você vai cortar de um lado e do outro. E também aqui você vai dividir por 100. Fica 3 aqui e 2 ali, né? 3 vezes T menos 80 vai ser igual a menos 2 vezes T menos 10. Aí pronto, né? Faz aqui uma distributiva, você vai ter 3T
menos 240 é igual a menos 2t, menos com menos mais 20. Aí acabou, né? Jogo 2t para cá. Jogo 240 para a direita. E aí, pronto. Vocês vão ter que 5t é igual a 260. Então, a temperatura final vai ser de 52 graus Celsius. Que você pode ver aí na questão, que é a letra A. Ok? Então, é só você trabalhar muito bem com isso daqui. Questão padrãozão, galera. Questão bem tranquila. Você não pode errar um negócio desses, tá? Você na frente aqui, vê se tudo bem. E ele pode botar substâncias diferentes, o que seja. O jeito de fazer é sempre o mesmo, tá? É sempre desse jeito aqui que vai dar bom. Beleza? Então, terminamos mais uma sequência de questões de calorimetria. Espero que com isso você esteja melhor treinado, mais confiante e certo da sua vitória. Se não, volta nas aulas, volta em cada bloco de questão resolvida até masterizar a ponto de você ensinar o seu irmão mais novo a respeito disso. Tem que ficar assim. Você tá certo disso? Você saberia explicar para alguém perfeitamente como eu te fiz agora? Então você está pronto, ok? Caso contrário, dá para melhorar ainda mais. Beleza? Ficamos por aqui. Um abraço, ótima noite, manhã, madrugada ou tarde de estudos. Um beijo, valeu, tchau para vocês. Bom, meus queridos, questãozinha que merece atenção também, essa daqui. Está escrita como UERJ Simulado 2018, porque a UERJ, de vez em quando ela faz algumas alterações no seu vestibular, eles liberam lá no caderno do vestibular deles, que também fica eletronicamente disponível no site deles, um simulado, para as pessoas terem noção de como é esse novo modelo que eles estão propondo. Cara, na verdade, o simulado não é nem tão fiel assim ao que eles colocam naquele ano, ou, eles colocaram tal questão no simulado, quer dizer que vai cair tal questão já com certeza na prova em si. Não tem nada a ver, mas são questões que servem como treinamento também, de forma geral, tá? Só não são nenhuma tendência, nem previsão de mãe de Ná, de que, não, caiu eletrodinâmica naquele simuladinho da UERJ, quer dizer que com certeza vai ter eletrodinâmica na prova. Bom, eletrodinâmica é um assunto quase certo em prova, mas não é por isso, porque esteve num simulado, que pode vir a aparecer. Se aparecer por acaso mesmo, sem nenhuma correlação. Vamos lá. Essa questão aqui de calorimetria, que bem, acaba que calorimetria é um assunto que realmente é também muito cobrado. Em um estudo sobre fenômenos térmicos, foram avaliados 4 objetos distintos, cujos valores de massa M, de quantidade de calor Q e de variação de temperatura Δθ estão apresentados na tabela abaixo. Com base nesses dados, o objeto com maior calor específico está identificado pelo seguinte número. Então, olha só, gente, vamos lá. Volta aqui para mim. O que ele está falando é sobre o calor sensível. A gente sabe que o calor sensível aqui é dado por MC Δθ, tá? Então, o calor que é o MC Δθ é dado por isso, que é o calor sensível, tá? E aí, o que vai acontecer? Ele quer saber qual é o maior calor específico. Vamos pensar. E pensar pode feder, tá? Ai, professor Fortão, que grosseria. Você vai pegar aqui e passa a massa e o Δθ para o outro lado, tá? Bom, a princípio, eu teria que pegar e fazer o quê, galera? Dividir o que eu tenho em cada coluna como sendo o calor, né, pelo produto massa vezes Δθ. Aí, nossa, que trabalho, tem que testar um por um. Parece a princípio que sim, mas segue só a minha dica. Se liga aqui no gingado do pai, tá? O que você vai ter? Se eu multiplicar massa por Δθ, esse produto vai dar cada possível denominador de cada opção de uma dessas linhas aqui, não é? 30 vezes 20 dá quanto? 600. 60 vezes 10 dá quanto? 600. Você já está percebendo? Já está entendendo o que eu quero dizer? E 40 por 15 dá quanto? 600. Ô, neném! Ô, meu pai! Só esse último aqui, primeiro na verdade, é que vai ser o diferente. Mas a gente já dá um jeito nisso, tá? Vamos pensar o seguinte, ó. O que acontece?
Meu querido, meu amigo, irmão, você tem que dividir, no caso, o calor é o numerador, né? Então pode ser 120, 150, 180 e esquece a primeira linha por enquanto. Minha gente, por enquanto, até chegar aqui, o que está acontecendo? Você, no caso, está percebendo que a gente tem, no caso aqui, que como o denominador é o mesmo 600 para todo mundo, quanto maior o numerador, maior o calor específico, e quanto menor o numerador, menor o calor específico. Bom, 180, 150 ou 120, quem é o maior aqui? 180. Então, até agora, o 180 por 600, dentre as linhas 2, 3 e 4, é o maior calor específico que eu tenho, porque é a maior fração que a gente vai ter. O denominador está travado em 600. Então, eu só preciso analisar a parte de cima. Eu só preciso analisar o numerador, tá? E o maior numerador é o 180. Então, esse aqui morreu e esse aqui morreu. E agora a gente analisar, né? O que vai dar maior de verdade? É o 180 por 600 ou o 100 por 200? Então, na linha 1, você vai ter o quê? Que o C vai dar o calor Q100 pelo produto, né? Massa por Δθ 200. Isso vai dar 1 sobre 2, 0,5 caloria por grau Celsius. E na linha 4, a gente vai ter que o C4 vai ser igual a 180 por 600. Se eu dividir em cima e embaixo por 6, isso vai dar então aqui 3 sobre 10, que é a mesma coisa que 0,3 caloria por grau Celsius, tá? Então a gente está vendo que na verdade ali a primeira tem o que a gente quer, a primeira vai ser o maior calor específico ainda. Então, resposta letra A, tá? Claro que eu fiz por esse jeito para dar uma agilizada nas contas. A prova da UERJ não é nem um pouco tão frenética quanto a do Enem, mas mesmo assim é sempre importante ganhar tempo para, se você travar alguma questão, você poder garantir um tempo extra para você fincar o seu A. Quem quer medicina tem que ser A. Quem quer direito é muito aconselhável que seja um A também, e por aí vai para qualquer carreira, igualmente no mesmo nível de competição que essas duas que eu falei, tá bom? Então, vê se tá tudo ok, vê se você acertou essa questão aqui e já eu tô de volta. Valeu! Um beijo, galera! Fala, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Alexandre Azevedo, líder aqui do Fábrica D, e na nossa nave de hoje vamos falar sobre calorimetria. Isso é um assunto muito importante para a UERJ, mas não apenas para ela, e dentro da própria UERJ é importante para o exame de qualificação, seja exame de qualificação, seja exame único a denominação, é importante para isso e também para a prova discursiva. Não somente para isso, isso extrapola para o Enem, para a FUVEST, ou seja, é um assunto linha de frente que é presente na esmagadora maioria das provas que vocês venham a fazer. E, para começo de conversa, a primeira coisa que você tem que saber é a diferença entre calor sensível e calor latente. Calor sensível é aquele calor envolvido quando o corpo está alterando a temperatura dele. E muito cuidado também com a diferença de calor e temperatura, beleza, galera? Você tem que saber a diferença entre temperatura e calor, que não são a mesma coisa. Além disso, quando eu trabalho com calor sensível, você vai ter massa, calor específico, que é uma grandeza inerente ao material do qual é feito o objeto que tem a sua temperatura alterada, e um Δθ ou ΔT, tanto faz a denominação que você vai usar, em que eles são usados para medir justamente aqui a variação de temperatura. Essa variação de temperatura geralmente vai estar sendo em graus Celsius ou graus, no caso, Kelvin, tá? Cuidado que, embora haja uma fórmula para você mudar de Celsius para Kelvin, só lembrando que a variação de temperatura em ambas as unidades é a mesma coisa. Outra coisa importante, você vê que geralmente a unidade, pessoal, quando bota um símbolo entre aqui colchetes ou entre, no caso, esse símbolo aqui, o que acontece é que isso denomina que eu tenho que falar sobre a unidade de quem está aqui dentro. Então, isso aqui quer dizer a unidade do C, a unidade do calor específico em caloria por grau Celsius. Então, se a massa vier em grama e aqui o calor específico está em caloria por grau Celsius, tá tudo bem, tudo certo.
Mas geralmente uma dificuldade que existe nessas questões é você ficar atento à mistureba de unidades que ele vai colocar no enunciado. Ah, a massa em quilo, mas aqui está por grama. Você tem que mudar as duas coisas, ou para quilo ou para grama. Não tem jeito, senão as coisas não vão estar casando. Pior, também você geralmente vai confundir as coisas quando ele pega a questão que não é somente de calorimetria, que ele mistura isso com trabalho e energia. Lembrando que trabalho e energia lá no SI, você geralmente usa que unidade para mensurar isso, em joule. E aqui você está vendo que o calor vai ser dado no final em caloria. Claro que existe uma transição de uma unidade para outra, mas é isso que eu estou te alertando. Você tem que ficar atento se você está com tudo batendo nas equações, nas suas continhas, para não ficar um resultado que no final você vai fazer. Caramba, isso não faz o menor sentido. Claro, está errado. Você está misturando joule com caloria. Você também tem que ficar atento a isso. Quando, por exemplo, sei lá, tem um bloco num plano inclinado, aí tem um atrito. Esse atrito vai fazer com que a energia dissipada seja usada para aquecer ou até mesmo para fazer algo mudar de estado físico. Vai misturar calor na história. E aí eu tenho que tomar cuidado com a unidade, ok? Além disso, outra coisinha também é capacidade térmica. Cuidado que esse C maiúsculo não é só algo estilisticamente bonito e diferente de botar o calor específico, não. Eles não são a mesma coisa. Na verdade, esse Czão aqui é toda essa parte do M vezes C que eu tenho na fórmula do calor sensível, né? Mal e porcamente é isso que está acontecendo. O C grandão já é o produto da massa pelo calor específico. Por isso que aqui é caloria por grama e aqui não tem um grama na unidade dele, tá? Lembrando que aqui o MC delta θ ou MCAT, né, é justamente o calor sensível envolvido quando eu tenho uma mudança de temperatura. Quando eu tenho uma mudança de estado físico, aí eu já chamo isso de calor latente, tá? Cuidado que o calor em si, o M vezes L, é chamado de calor latente e acaba que o L sozinho também. Mas aí ele vai falar calor latente de fusão, calor latente de ebulição, tá? Esse L está, entre aspas, não é a mesma coisa, cumprindo o papel do que seria o calor específico aqui no calor sensível. Agora, repara que não existe uma mudança de temperatura, justamente porque o calor latente não depende de uma mudança de temperatura. O calor latente é quando você tem ali uma transição de estado físico, por exemplo, o gelo derretendo e virando água. Quando você tem isso acontecendo, tá? Se tiver tudo certinho, aquele gelo vai travar a temperatura dele no 0 grau e somente quando todo ele tiver virado água é que o corpo volta a alterar a sua temperatura, aumentando no caso aqui no meu exemplo, tá? Então, durante a mudança de estado, enquanto toda a massa não tiver passado de um estado para o outro, a temperatura fica travada naquele valor. Então é meio que assim, ó, se eu faço um gráfico da temperatura como está aqui, né, com o calor, você vê que sempre que o calor sensível ele vai ter uma subida, enquanto o calor latente vai ser uma reta horizontal, vai ser uma plataforma, ok? Isso sempre vai acontecer e é a chave para a questão da UERJ que a gente vai fazer daqui a pouco. Então, justamente por isso, por ser massa vezes o L, a unidade dele não poderia ser diferente. É caloria por grama. Aqui vai estar em grama, com esse por grama daqui, acaba sobrando caloria, que é a unidade padrão de calor em calorimetria, em vez de usar joule, ok? Então, isso aqui é o nosso calor latente, calor presente quando tem mudança de estado físico. Então é sempre bom lembrar que durante isso a temperatura fica constante. Vamos lá, galera, questão 2017, coloca aí na tela. Ele fala o seguinte, está escrito então assim: o gráfico abaixo indica o comportamento térmico de 10 gramas de uma substância que, ao receber calor de uma fonte, passa integralmente da fase sólida para a fase líquida. O calor latente de fusão dessa substância em caloria por grama é igual a quanto? Volta para mim, então. Gente, um cara que é bom em análise dimensional, ele geralmente mata muito bem essas questões, às vezes sem nem saber muito bem fisicamente o que está acontecendo, mas só pela análise de unidade, tá? Mas aqui só um alerta. Cuidado que a questão tem uma parte na crescente e uma parte constante do gráfico. Mas o que é que foi pedido? O calor latente de fusão. Ele está se referindo à mudança de estado do corpo.
Ele nem fala se é água aqui não, tá? Pelo amor de Deus. Tanto é que você está vendo que a mudança de estado acontece em qual temperatura? E como que eu sei qual é o trecho em que eu tenho mudança de estado? Foi o que eu te falei. É o trecho em que a temperatura ficou constante. É o trecho em que a temperatura está sendo representada por o quê? Por um gráfico horizontal. Então você está vendo que nessa parte aqui eu tenho uma linha reta, uma linha horizontal, e é somente essa parte que me interessa. A parte crescente não serve de nada. Você não vai usar isso aqui para nada. Você tem que saber o quê? Primeiro, a temperatura de fusão dele. Com isso quer dizer que é de 50 graus Celsius, tá? E o calor envolvido é o calor que eu tenho do início até o final desse intervalo, ou seja, de 300 para 1000. O calor que eu tenho vai dar 1000 menos 300, ou seja, 700 calorias. E aí, meu amigo, você está vendo então o quê? Essa temperatura também está aqui, não vai ser usada para nada. Isso é um distrator, tá? Não é Enem, mas também não quer dizer que não tem elementos ali que estão só para ilustrar a questão, mas que no final não vão ser usados. É que mel não tem temperatura. Não entra na neurose de achar que porque está ali que vai ser usado, que não vai ser usado. Isso tem que dar 700. Pronto. Como a massa é de 10 gramas, fica 10 vezes L igual a 700. Ele pediu tudo aqui em caloria por grama. Isso está em grama? Tá. São 10 gramas. Isso tá o outro ali, tá em caloria? Tá. São 700 calorias. Eu, inclusive, em questão de calorimetria, quando eu era aluno, eu tinha o hábito de colocar as unidades nas contas, para ver se no final estava tudo do jeitinho que a questão estava pedindo, que é muito fácil mesmo você errar aqui. Se for uma questão que só tem um 70, que é o que vai dar isso daqui, né? 700 por 10, que só tem um 70 para você marcar, beleza. Agora imagina aquela questão escrota e bota lá letra A, 7, letra B, 0,7, letra C, 700, letra D, 70. Aí, meu irmão, você só contar que, não, tem um 7 na frente. É a única opção com 7 na frente. Se tiver errado um 0, a mais ou a menos, eu já percebo por ali que eu acertei. Não, nesse tipo de questão que ele fica botando 0,7, 70, 7 mil, sei lá o quê, aí ele já está contando que você erre na unidade ou na transposição de uma coisa para outra. Aqui tudo bem, aqui você vai ter que o L dará 70 calorias por grama, ok? E aí, você vai ver na questão, volta aí para a nossa tela, que isso é a letra A de Outback, ok? Tudo bem, gente? Dá o seu print aí, vê se é tudo certo e já estamos de volta com mais questão da UERJ. Valeu! Bom, queridos, agora questão que você tem que dar um mínimo de atenção. Você tem percebido que as questões que a gente está fazendo aqui não são difíceis. Essa aqui é um pouquinho acima das outras, mas nada demais ainda. Vamos lá, solta aí na tela, que ele fala assim pra gente, questão da UERJ 2016. Admita duas amostras de substâncias distintas com a mesma capacidade térmica, ou seja, que sofrem a mesma variação de temperatura ao receberem a mesma quantidade de calor. A diferença entre suas massas é igual a 100 gramas e a razão entre seus calores específicos é igual a 6/5. A massa da amostra mais leve, em gramas, corresponde a quanto, tá? Vamos lá então, minha gente. Bom, o que acontece então aqui? Você tem como dados principais que vão ser aquilo que vão ser elementos-chave na questão. Eu tenho a mesma capacidade térmica, eu tenho que a razão entre calores específicos é 6/5 e a diferença entre as massas é 100 gramas, tá? Então, o que acontece aqui? Você vai ter que... Cara, quando ele fala que eu tenho a mesma capacidade térmica, eu estou dizendo que o C grandão de ambos é o mesmo, tá? E aí, o que você vai ter aqui, ó? Você vai ter que o C grande 2 vai ser igual ao C grande 1, tá? E, bom, no caso aqui eu meio que elenquei, né, o índice 2 para ser a massa maior e o M1 para ser a massa menor. Então, ao fazer o C2 e C1, eu já sei que eu estou fazendo, até porque a definição de capacidade térmica é essa. O produto massa 2 por calor específico 2 igual a massa 1 por calor específico 1. Além disso, a razão entre os calores é 6/5.
Bom, se o 6, que é o número maior na fração, ele está em cima, né? Que é o número maior, é o numerador, você, no caso aqui, você tem que isso corresponde a dividir o C2 pelo C1, tá? Porque, olha só, eu estou dizendo que a maior massa é a massa 2. Então, juntamente com isso, será que o maior C que eu tenho vai ser o C2 ou não? Aí que tá, meu amigo. Você tem que lembrar só o seguinte, que no caso aqui, para você ter que essa é a maior massa, com um produto igual, para compensar, o C2 tem que ser o quê? O menor dos dois, tá? Cuidado com isso. Você tem que um produto é igual. Se eu aumento alguém desse lado, para compensar, eu vou diminuir quem está multiplicando ele. Se eu aumentar tanto o M2 quanto o C2, um lado não é igual ao outro. Não entendi ainda. Imagina que aqui a massa M2 é 4 e a massa M1 é 2. Se a C2 também for maior do que C1, tem como o produto ser igual? Não. Se, por exemplo, disser que a C1, no caso, sei lá, é 6, o produto estaria dando quanto? 12. O C2 tem que ser quanto? Tem que ser 3, para ficar 4 vezes 3, 12 também. Quando um aumenta, o outro diminui e vice-versa. É só para minha anotação aqui tá direitinha e ninguém que seja mais puritano aí em casa reclamar do que eu escrevi, tá? Então, razão entre calores específicos, maior sobre o menor. O maior é o Czinho 1 e o menor é o Czinho 2. Isso vale 6/5, ok? O que ele quer é a menor massa, certo? Então, o que é que a gente vai fazer, galera? Pega no caso aqui e repara aqui. Se eu, no caso, passar, né, o M1 para o outro lado, dividindo, fica M2 sobre M1 vezes C2 igual a C1. Se eu passo agora o C2 para a direita, você vai ter então o quê? Que o M2 sobre M1 é igual a C1 sobre C2. Mas C1 sobre C2 é justamente aquilo que ele fala que vale 6 sobre 5, então ok, tá? Aí você tem várias formas de fazer, várias formas. Você pode, por exemplo, passar o M1 para cá, falar que o M2 é 6/5 dele, substituir aqui, vai dar um trabalhinho, mas vai. Por outro, eu posso usar a regra o quê? De razão e proporção. Existe uma regra de razão e proporção que é o quê? Se eu tenho que uma coisa sobre outra é igual a outra fração de uma coisa sobre outra, você pode criar uma nova igualdade fazendo o quê? Bota em cima isso menos isso e repete de baixo e faz a mesma coisa. Bota em cima isso menos isso e repete de baixo. É só você ver, gente. Por exemplo, 1/2 é igual a 3/6, não é? Ou, sei lá, então melhor para você enxergar, 6 sobre 3 é igual a 12 sobre 6. Se eu fizer agora 6 menos 3 sobre 3 e do outro lado fizer 12 menos 6 sobre 6, fica igual. Se fizer cima menos baixo, anota. Do outro lado também, cima menos baixo, anota. Vai ficar 3 sobre 3 que dá 1 e aqui 6 sobre 6 que dá 1. Se você acha que isso não te ajuda, tudo bem. Você faz pelo jeito normal, que é passar o M1 para o outro lado multiplicando, e aí vai. Só que esse tipo de estratégia algébrica é o que diferencia você que sai da prova reclamando pra caramba e o cara do curso que ele paga o presencial de 10 mil reais por mês e tem esses bizus e sai da prova achando que ela foi ridícula, tá? Só para te avisar. E você tá aqui a um preço muito acessível, tendo tudo isso em mãos diretamente de lambuja, de bandeja para você. Então, aqui a vantagem é que deixando desse jeito, eu já aproveito o M2 menos M1 e coloco aqui em cima, ó. Com isso, o que é que você acaba obtendo? Você tem que 100 sobre M1, e lembrando que o M1 já é aquilo que a gente quer, vai ser igual a 1/5. Aí pronto, múltiplo cruzado, o M1 será de 500 gramas. E a resposta que ele queria eram justamente as 500 gramas, tá? Então, menor massa
vale 500 gramas, tá aí. Jogue, editor, por favor, de novo a questão na tela para a gente ver qual é a letra correta da questão. Vocês estão vendo então aí que isso vai ser a letra C, tá bom? Então tá aqui. Você da frente, vocês darem o print, ver se tudo bem, galera. E é isso, tá? Lembrando que aqui eu só usei a fórmula da capacidade térmica, tá bom? Lembrando que capacidade térmica é representada pela letra C maiúsculo. E como vocês têm muita dificuldade em física, e aqui a gente se baseia muito no método da repetição, que é martelar na sua cabeça e entrar na sua cabeça, mais uma vez eu escrevo isso. Ok? Tudo certo? Vê, analisa se você acertaria agora essa questão. Se não, volta aí no vídeo e tenta fazer sozinho até você conseguir, ok? Repetir, 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 até uma hora você conseguir, né? Aquele velho ditado, copiar para criar, criar para competir, competir para vencer. Bom? Um beijo, valeu, tchau, tchau. Bom, questão da UERJ 2013, questão rápida, em que basicamente ele fala que a massa de X é 4 vezes a de Y e que a capacidade térmica, não um calor específico, capacidade térmica, um Czão, C grandão, C maiúsculo, do X é, no caso, o dobro da do Y e que é uma relação entre o Czinho X e o Czinho Y, ou seja, entre os calores específicos da substância X pela substância Y. Gente, questão muito rápida, direta e reta, bem fácil. Você partindo da igualdade que a capacidade térmica de X é o dobro da de Y, lembrando que capacidade térmica é o quê? É o produto de massa pelo C minúsculozinho, né? Que esse sim é um calor específico, tá? Cuidado sempre com isso. E agora, se eu me livrar das massas, como é que eu me livro das massas? Lembrando que uma é 4 vezes a outra. Ou seja, posso substituir aqui, a massa X é 4 vezes a massa Y. Do outro lado, eu vou ter 2 vezes a massa Y vezes CY. Tchau, fettuccine, tchau, ravioli. Vamos simplificar cortando as massas, ok? E aí, você vai ter o quê? Que sobra apenas que 4 vezes Czinho X é igual a 2 vezes Czinho Y. Jogo o CY para cá. Assim, se você não está acostumado com questão assim, só porque ele pediu a razão entre Cx e Cy, não quer dizer que eu tenha dados para encontrar em separado um, depois o outro, para finalmente dividir. A questão quer que eu ache que um, sei lá, vale 6, que o outro vale 10, e aí eu vou dividir 6 por 10. Não, isso é muito comum de acontecer, tá, gente? Ele pede a razão entre uma coisa e outra, e fazendo uso das relações que ele me deu e o algebrismo da coisa, você chega no final a razão sem ter como achar, e nem tem como achar aqui, né, mas não precisaria, e aqui não tem nem como achar individualmente quanto vale cada calor específico. Não sai dessa, tá? Você vai ter que aqui direto realmente manusear a igualdade que ele me deu da capacidade térmica, combinando nisso daqui, ó. O 4 que está desse lado multiplicando, vem para o outro lado dividindo e pronto. Temos aqui a divisão entre os calores de um e de outro, resultando em 1/2, tá? Então, detalhei aqui bastante uma questão que é para você na hora fazer rapidamente, ok? Dá o seu print aí e já estamos de volta com mais uma questão. Valeu, meu povo!